Bem, vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. Pega a sua caneta. Você vai precisar de caneta para marcar algumas coisas no texto, anotar outras no seu bloco de notas. Talvez você vá usar o seu celular para fazer isso. Não tem problema. Eu quero começar no versículo 18. Nós vamos caminhar aqui do versículo 18 até mais à frente. Vamos vir, olhar algumas outras coisas. O texto começa assim, no versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Então há um contraste entre a nossa vida em Deus e a nossa vida no mundo. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para a salvação, quando a gente olha para isso que Deus está gerando em nós, em Cristo Jesus, nós compreendemos, é como se houvesse uma contradição. Porque quando você vai olhando para o texto, olha o que ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então isso faz a gente entender que o mistério que estava oculto, agora ele começa a ser desvendado. Na nossa sabedoria humana, nós não podemos receber a salvação. Na nossa sabedoria humana, nós não podemos chegar ao conhecimento da verdade. Na nossa sabedoria humana, nós não conseguimos mergulhar no profundo que é Deus. É por isso que ele diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não reconhecem a Cristo, aqueles que não olham para Jesus como o Senhor da vida, eles não conseguem entender o Evangelho. Eles não conhecem entender a boa notícia. Eles não conseguem receber a boa nova, porque não faz sentido. Não faz sentido. Então nós sabemos que, olha o versículo 3, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Vocês acabaram de ouvir. E loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, estar em Cristo é o desvendar, é o descortinar da glória de Deus. Então é a partir de Cristo que eu e você vamos começar a compreender essa revelação no modo tão profundo, como Paulo escreve em Efésios no capítulo 3, uma figura de 4 dimensões, e compreender o amor de Cristo que excede comprimento, largura, altura e profundidade. Mas o nosso cérebro, ou seja, a sabedoria humana, só consegue pensar
em 3 dimensões. Mas quando você olha para Cristo, fala assim, quando eu olho para Cristo, eu sou levado à 4ª dimensão. Você consegue, essa semana eu aprendi com o Cláudio, que a gente consegue provar essa 4ª dimensão de forma algébrica, fazendo cálculos. Mas demonstrar esse 4º eixo é muito difícil. Para a gente conceber nesse plano, você consegue ver em 2D, você consegue ver em 3D. Tem até uma televisão, tem até recursos óticos que fazem a gente conseguir perceber isso no plano. Você olha para a televisão, que é uma tela plana, e você consegue ver em 3 dimensões. Mas o que Paulo fala à igreja de Corinto, com muita clareza, é que a sabedoria de Deus está escondida em Cristo. Fala assim, a sabedoria de Deus está escondida em Cristo, mas Cristo foi revelado. Vamos continuar no versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. E aí aqui é um problema para nós. Porque ele vai dizer assim, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. E aí a gente sempre tenta demonstrar o nosso valor por aquilo que eu sou, pela minha formação acadêmica, pela quantidade de recursos que eu consigo juntar. E aí, quando você olha para isso, você vai percebendo que isso é loucura. Porque o seu valor, fala assim, o meu valor não é decorrente de quem eu sou, não é decorrente do que eu tenho, mas é decorrente do que Cristo é em mim. Versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Então preste atenção. Nós, como igreja de Jesus, não precisamos ficar tentando dizer para o mundo o nosso valor. Nós não precisamos ficar negociando os nossos valores, ficar negociando os nossos princípios, negociar aquilo que somos, para que possamos ser aceitos. Porque o nosso valor é decorrente do que Cristo é. E Cristo é a sabedoria, a expressão dessa sabedoria. Versículo 28. Ele escolheu o que para 29, desculpe, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir. É por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então onde é que está o meu valor? Onde está a minha sabedoria? Onde está o seu valor? Sabe, essa crise de existência que a igreja às vezes enfrenta, não a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus ela é perfeita,
mas a igreja local como expressão da igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela é perfeita. Mas a igreja local, ela é a expressão dessa igreja. E muitas vezes ela entra em conflito. Por quê? Porque nós temos alguns pilares que são fundamentais na nossa vida. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo precisa ser aceito. Todo mundo precisa ser amado. Todo mundo precisa ser reconhecido. E às vezes a igreja fica carente de ser aceita. Ela fica carente de que sua mensagem seja aceita. De que ela seja reconhecida do seu valor. Não adianta, olha só, eles não querem a mensagem da cruz. Eles rejeitam a sabedoria de Deus. Para eles, isso é trapo de imundícia. Por quê? Então, quando você olha para isso, para esse texto, você começa a compreender que você só está em Cristo por causa de Deus, porque foi Ele quem operou em nós tanto querer quanto efetuar. Filipenses 2, versículo 13. Então, você começa a entender, olha só, foi por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você está em Cristo, por iniciativa dele, se a tua vida não pode produzir algo para te redimir, porque não vem das obras. Então, por que eu me orgulho tanto das minhas conquistas em Deus? Por que eu me orgulho tanto de quem eu sou em Deus? Se eu vou me gloriar, eu tenho que me gloriar única e exclusivamente, Pedro, por estar em Cristo. Então, o seu valor, fala assim, o meu valor é decorrente de eu estar em Cristo. Filho, você precisa ser curado hoje da sua infantilidade e você continuar correndo para ser aceito. Em que você precisa negociar os seus princípios, em que você negocia os seus valores, em que você abre mão de princípios para poder ser amada, ser aceita e ser reconhecida. Fala assim, eu sou amado, eu sou reconhecido, porque Ele fez isso por mim. Fala assim, o meu valor é decorrente de Cristo. Aí você pega Romanos no capítulo 8, o que ele diz, mestre? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que ele diz, tendo sido, pois, justificados por Deus, temos paz com Deus. Fala assim, eu tenho paz. Por isso que o Espírito Santo pode produzir paz a partir da sua vida, porque é um fruto do Espírito Santo. Então isso muda completamente o sentido de tudo, e faz com que eu consiga de fato mergulhar profundo nisso. Olha o que Paulo vai dizer. Olha, ele termina no versículo 31 dizendo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aí eu vou dar um pulinho lá em Filipenses no capítulo 3, no versículo 7. Preste atenção. Mas o que para mim desculpe, só um minutinho. Eu acho que eu pulei um negócio aqui no meu texto. Eu preciso, antes de ir em Efésios, antes de ir em Filipenses, eu quero ler o versículo 1 do capítulo 2.
Ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Você entendeu porque o nosso irmão Jaime falou que Deus mandou ele calar a boca? Eu gosto de você, Val, porque você está no mesmo processo que ele. Fica quieta. Olha o que Paulo disse. Quando eu fui pregar a vocês, eu não quis saber nada. Olha, eu não fui lá falar com vocês na sabedoria humana. Aí você vai entender por que Paulo teve que ficar 14 anos sendo discipulado, calado. Porque quando ele começou a pregar, meu irmão, a primeira pregação dele, o pessoal queria matar ele. Ele teve que sair da cidade, baixado num cesto. Então você começa a entender, olha, a sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Então a sabedoria para proclamar o mistério de Deus é Jesus. Então o que ele teve que fazer? Aí você vai entender Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era loucura, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Aí ele diz: eu quero poder ganhar a Cristo. Eu quero participar nos seus sofrimentos. Não que já tenha tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, no versículo 12, mas ele diz: prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então eu continuo perseguindo isso, eu continuo buscando isso, eu continuo mergulhando nisso. Então isso se torna o objeto da minha vida. Ei, filho, por que você está parado na tua caminhada com Cristo? Sabe por quê? Porque você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para as derrotas, você está olhando para a sua conta corrente, você está olhando para a sua despensa, você está olhando para aquilo que está circunscrevendo a sua vida. Você parou de olhar para Jesus. Mas como isso? Volte a olhar para Jesus. Volte a buscar a centralidade da cruz. Pare de olhar para as suas limitações. Mas como? Mas como? Paulo diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. É quando você quebrar, é quando você parar, é quando você realmente centrar em Cristo. E aí você começa a caminhar para um novo exercício. É a partir de Cristo. Minha mensagem, versículo 4 do capítulo 2. Minha pregação não consistiram de palavras persuasivas da sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por que Paulo se movia com a autoridade do Espírito Santo? Para mostrar para os cristãos de Corinto,
para mostrar para os cristãos de Éfeso, para os cristãos de Roma, que toda dependência estava no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, se eu estou vivendo isso, vocês também podem viver. Entretanto, e aqui é uma chave muito importante esse versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Irmãos, essa sabedoria, preste atenção, repete comigo, a sabedoria de Deus é um dos atributos de Deus. É um atributo comunicável. Olha o que Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí você vai pegar Salomão. Salomão pediu prosperidade? Salomão pediu riqueza? Salomão pediu para que os reinos dele fossem, os domínios dele fossem ampliados? O que ele pediu? O que ele pediu? Por que a sabedoria é um atributo comunicável? Por que a sabedoria é um atributo comunicável? Por que a sabedoria é um atributo comunicável? É isso aí, é por aí. Hã? Não, porque a sabedoria é Cristo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Peça. Quando você olha para isso, você descobre. Vou mostrar uma coisa para você. Rapidinho aí. Pega Romanos 11, versículo 33. Ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompense? Pois dele, e para ele, são todas as coisas. Glória, a ele seja dada a glória para sempre. Como é que Jesus se apresentou a João quando ele na ilha de Pátimos foi arrebatado e recebeu o Apocalipse, a revelação? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou, obrigado, meu irmão. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim, porque dele e para ele são todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primogênito de toda a criação. Então você vai entender que Jesus é tudo. Então quando você entende que Jesus é tudo, você vai entender que Jesus é a personificação da sabedoria divina.
1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, olha aí. Eu não estou com invencionice, não. Primeiros Coríntios, a sabedoria de Deus se manifesta em Jesus. É isso que vai confirmando na sua palavra quem Deus é. Essa sabedoria, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo isto é, toda a palavra e em todo conhecimento. Então, quando você vai olhar para a revelação, você vai entender, olha o que Paulo escrevendo aos Colossenses no versículo 2 e 3, ele diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Então Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele começa a desvendar que o mistério que esteve oculto, agora não está mais oculto. Aquilo que estava escondido, fala assim, o que estava escondido, agora foi revelado. Irmãos, tudo o que Deus fez, mediante aos seus decretos desde a eternidade, tudo o que Deus fez, mediante a encarnação de Jesus Cristo, tudo o que Deus fez, mediante ao ministério terreno de Jesus Cristo, e mediante a sua exaltação, colocando-o sobre todo o principado, toda a autoridade e todo o governo. Olha o que Paulo deixa muito claro, é que se os poderosos desta era, e de quem ele está falando? Sabe de quem? De Pôncio Pilatos e de Herodes, o Antipas. Vocês acham que se isso não tivesse sido ocultado deles, eles teriam crucificado Cristo? Pega aí Isaías 52. Isaías 52, versículo 14 e 15. Olha o que ele diz: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhe foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Aí ele começa, na continuidade, falando sobre o servo sofredor. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza. Aí ele vai falando do servo sofredor de Jesus. Então, quando Jesus é revelado, se os poderosos dessa era tivessem o conhecido, eles não o teriam crucificado. Mas Deus, ele obscureceu o entendimento,
para que Jesus fosse para a cruz. Porque quando Jesus vai para a cruz, a nossa redenção é estabelecida. Então, o que você... Eu acho que, sabe o que eu estou percebendo? Que vocês não estão entendendo. Olha bem para o versículo 7. Olha, eu estou fazendo a leitura do texto, do versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios, até o versículo 10 do capítulo 2. Ao contrário, versículo 7 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Aos Colossenses, Paulo disse que o mistério que estava oculto é Cristo. E se você continuar lendo o livro de Colossenses, você vai descobrir que o mistério que estava oculto foi revelado. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que a terra tenta fazer? O que as trevas tentam ocultar? Que aquele mistério que esteve oculto e que agora seja revelado, se torne manifesto na sua vida. Então, por que eu falei que você não pode olhar para as circunstâncias? Porque se você olhar para as circunstâncias, você perde a visão do cabeça, que é Cristo. E se você perde a visão do cabeça, que é Cristo, você perde a esperança, você perde a alegria, você perde a paz, você perde a bondade, você perde a mansidão, você perde o domínio próprio, porque você tirou os olhos do autor da vida. Então, como é que você vence as circunstâncias concretas, os desafios que você está enfrentando hoje? Como é que você vai enfrentar os desafios que você tem amanhã, se você acordar? Como lidar com as perdas dessa vida? Aí você entende a palavra aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. E sabemos. Sabemos por quê? Porque mantemos os olhos nele. Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelos seus eternos propósitos de graça. Olha só, essa palavra vai ficar no YouTube para você ouvi-la 3 vezes ou 4 vezes essa semana. Porque eu estou te dando aqui munição para você pensar. Eu vou baixar, assim que eu chegar em casa, vou fazer o corte, vou tirar as músicas, tudo, e vou deixar só a palavra. Porque isso aqui é para você debulhar mesmo, sabe assim, para você mastigar. Porque ele diz, olha só, sabemos. Quem são aqueles que sabemos? Aqueles que são maduros. Aqueles que estão firmados na palavra, na rocha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O mistério que esteve oculto, o qual preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Pilatos, Herodes, Antipas. Então, queridos, você precisa entender que essa realidade dessa sabedoria, ela fica muito clara quando você olha para a palavra. Porque ele diz, se os poderosos desta era tivessem compreendido, tivessem pelos seus sentidos, pela sua sabedoria humana, compreendido quem era Jesus, eles não teriam crucificado Jesus. Então ele vai declarar no versículo 9. Olha o que ele diz no versículo 9. Ele diz, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou ler novamente o versículo 9 na versão amplificada. Mas exatamente como está escrito nas Escrituras, coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não entraram no coração do homem, tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam, os que o mantêm em reverência afetuosa, que o obedecem e reconhecem com gratidão os benefícios que ele concedeu. O que Paulo está dizendo? Você quer ir mais fundo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, com os olhos, com os ouvidos, com o entendimento humano, você não vai chegar a ele. Com o caminho da sabedoria humana, você não vai chegar a ele. Mas se você crer na mensagem dele, ele vai vir para dentro de você. E quando ele entrar em você, por meio do Espírito Santo, ele habitar corporalmente a sua vida, ele vai começar a conduzir você. Por quê? Porque Deus preparou para todos aqueles que o amam. Deus preparou para todos aqueles que o amam. Olha para esse texto e olha para Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Porque Paulo eliminou todos os caminhos e sentidos da percepção humana. Não é o que você sente, não é o que eu sinto, não é o que nós sentimos, é o que ele fez. E ele diz que quando você começa a compreender essa realidade, você entra na dimensão do Espírito. Então você se move com intrepidez, você se move com ousadia. Paulo diz, olha, eu cheguei para pregar entre vocês, e eu não fiz nenhum uso de sabedoria humana, eu manifestei o poder, manifestei a presença de Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, os governantes dessa era não conseguem compreender a mensagem da cruz, mas os coríntios conseguiram. Contrastando com Herodes e com Pilatos. Se eu for trazer esse texto para agora, eu vou dizer, os governantes desta era não conseguem discernir a sabedoria de Deus, mas você, igreja, você sabe. Então para pensar, meu filho, para pensar, meu irmão, que essa sabedoria, fala assim, a sabedoria que estava oculta, foi revelada. Repete de novo, a sabedoria que esteve oculta foi revelada. Eu vou pedir para você repetir mais uma vez, a sabedoria que esteve oculta foi revelada. E agora, eu fui salvo. Então, uma vez que eu fui salvo, eu posso mergulhar. Aonde? No conhecimento de Deus. Que conhecimento é esse? Jesus. Então ele começa a guiar você, ele começa a conduzir você, ele começa a dominar os pensamentos de Deus. Aí Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo, nós temos a potencialidade como igreja de pensar como Cristo pensa, de viver como Cristo viveu, de andar como Ele andou. Mas qual é a percepção que você tem? Como é que a gente reage? A gente diz assim, mas está tão difícil a vida. Você olha para as circunstâncias. Você olha para as circunstâncias. Se você olhar para a pergunta de Jesus aos discípulos, lá no capítulo 6 de João, você vai perceber que Jesus disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue,
viverá eternamente. A palavra foi dura para os judeus, eles começaram a deixar de lado, sair de lado. Aí Jesus vira para os discípulos: e vocês não querem também se retirar? E aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe qual é a palavra de vida eterna? É o Evangelho. Você vê que diversas vezes Paulo diz: está escrito. Está escrito aonde? Na Torá, na lei, está lá. Então por isso você tem que saber lá. E quando você sabe lá, você entende aqui. Aí você caminha, você tem segurança para caminhar. Por quê? Porque a mesma palavra que ele disse para Jeremias, ele disse para nós: as nações eu te dei como profeta. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão e como profetas, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ainda falou mais para os discípulos. Ele falou: vocês não precisam levar a bolsa, vocês não precisam levar nada. Aí a gente fica aqui criando dificuldade, mas a gente não tem o dinheiro, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, a gente só fica olhando para aquilo que a gente não tem, mas a gente esquece do que nós já temos. Você só olha para o que você não tem. E eu quero te perguntar: o que você tem? Essa foi a pergunta do homem de Deus para a viúva. O que você tem na tua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada a não ser 3 vasilhas, uma botija de azeite. Ela disse: a tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite. Agora eu vou te perguntar: o que você tem na sua casa? Talvez você ainda não entendeu qual é a sua limitação. Você olha para o que você não tem, mas você esqueceu de olhar para o que você já tem. E o que ele tem já está com você. Teu servo não tem nada a não ser a habilidade de ensinar inglês. Aí o que ele disse? Vai lá e pega as vasilhas. Quantas vasilhas você pegar, eu vou encher. Então, a quantidade de vasilhas que a mulher pegou foram determinadas pela sua capacidade de crer. O que você tem? Ele disse: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum, na mente de coração, na vontade de homem algum. Ou seja, não é pelo que você ouve, não é pelos sentidos físicos, é pela revelação de Deus. Então, o que está faltando para a sua vida mudar? E aí começam as implicações. Quer ver uma implicação? Abre aí em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 e 3. Quando o autor aos Hebreus, ele diz assim: precisamos prestar maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a divina punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação, primeiro anunciada pelo Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. Então, o autor aos Hebreus, ele fala assim: olha, não seja
negligente com a salvação que você recebeu. Porque ela foi comunicada diretamente pelo autor da vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, não seja negligente. Não, fala mais alto com ela, sacode ela assim, fala assim, não seja negligente. Pega aí. Não sei se o Jorge está assistindo, se estiver assistindo, Jorge, sacode esse povo na sala aí. Não sei quem mais está assistindo, tem um monte de gente ali conectado, mas eu não sei quem é. Tem gente pela internet, tem gente pela televisão. Não sejam negligentes. O que é ser negligente? É descuidar da salvação. Por que eu estou falando da salvação? Porque a salvação é o mistério que esteve oculto. Agora você foi salvo. Para quê? Só para ir para o céu? Ir para o céu é fácil. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ir para o céu é fácil. É entregar a vida para Jesus. Mas o desafio não é ir para o céu, o desafio é viver o céu agora. O desafio é vencer agora, vencer a apatia que está dominando você, vencer a paralisia que está dominando você, vencer o medo que está dominando você, vencer a incredulidade de você realmente ser discípulo. Porque se chove você não vem, se faz sol você não vem, se você tem dinheiro você não vem, se você não tem dinheiro você não vem, você está sempre arrumando um motivo para não avançar. Sempre vão haver circunstâncias desfavoráveis. Olha para a história de Paulo e você vai ver que ele não foi negligente. Mesmo sofrendo naufrágios, açoites, passando por perseguições, ele não foi negligente à visão celestial. Então, esse é a primeira tratativa que gera uma contundência. Mas olha o que o versículo 10 vai dizer. Não, deixa eu continuar aqui, depois eu vou no versículo 10. Romanos 8, 29. Nós somos participantes da sua imagem e da sua natureza. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então nós temos a imagem e a natureza dele. Por quê? Porque agora ele não é mais o unigênito. Fala assim, agora Jesus é o primogênito. Fala assim, agora Jesus é o primogênito. Fala assim, Jesus, fala com convicção, Jesus é o meu irmão mais velho. Ele foi o primeiro. E agora você carrega o mesmo DNA. Você carrega a mesma vida. Você pode ter... É isso que a gente ainda não entendeu. Olha João no capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim, no mundo tereis tribulações. O que são tribulações? Você vai ficar desempregado. Você vai ficar doente. Vai faltar óleo. Vai faltar, a sua energia vai ser cortada. O seu telefone vai ser desligado. A TV a cabo vai ser cortada. O que mais? Tá bom, o gás vai acabar, pronto. Mas ele disse, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu venci e eu continuo vencendo. E você agora é participante nessa vitória. Então não são as circunstâncias. É isso que a gente precisa entender. Nós estamos vivos, não é porque tem energia na tomada. Nós estamos vivos, não é porque tem gás no botijão. Nós estamos vivos, não é porque todas as contas estão em dias. Nós estamos vivos por causa da provisão de Deus, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Tem pessoas que a luz nunca foi cortada e elas estão morrendo. Por isso, não é a energia da sua casa que vai determinar se você vai viver. Então, para de contender com as coisas que são secundárias e comece a focar naquilo que é eterno. Porque quando você focar naquilo que é eterno, você vai ver completadas todas as coisas na sua vida. Porque ele disse, busquem primeiro o meu reino, a minha justiça.
Busquem um relacionamento profundo comigo, que sou o seu Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas se você quer continuar sendo menino, isso não é para menino. Não é para os imaturos na fé. Você pode apresentar os argumentos que você quiser. Tua vida continuará andando em círculos. Você continuará indo para o final da fila. Porque você ainda não aprendeu a crucificar a sua carne, crucificar a sua vontade, a negar-se a si mesmo e a tomar a sua cruz. E correr para quem? Você toma a cruz e corre para quem? Corre para quem? Quem é o autor e consumador da sua fé? Entendeu? Ou não? Sim ou não? Então, aí você vai começar mais uma semana, essa semana, e você nas mesmas meninices, nas mesmas... Ai, cara, para com isso. Toma a vida e corre para Jesus. Por quê? Porque se você negligenciar, cara, esse lugar onde a gente vai entrar é Jesus. Aí você vai dizer, olha, a canção que aqueles meninos, esses garotos aí cantam. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Aí você vai entender que tudo já foi preparado. Ele deixa muito claro, desde o começo. Lá no versículo 6, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, versículo 7, falamos da sabedoria e do mistério que esteve oculto. Mas Colossenses no capítulo 2 diz, a fim de conhecermos plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Fala assim comigo, o que estava oculto foi revelado. Repete, o que estava oculto foi revelado. Repete de novo, o que estava oculto foi revelado. Sabe o que isso significa? Olha para a pessoa que está do seu lado, aproveita e fala para ela assim, irmão, já era você. Se você está em Cristo, a revelação chegou para você. Então o mistério já foi revelado. Olha Colossenses no capítulo 2, versículo 10, 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça, de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Fala assim, eu recebi a plenitude. Fala assim, eu recebi tudo que eu preciso para andar cheio. Fala assim, eu recebi tudo que eu preciso para andar cheio. Aí você entende por que Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas sejam cheios do Espírito Santo. Fala assim a pessoa que está do seu lado, seja cheio, meu filho. Porque você já recebeu a plenitude. Você já recebeu a plenitude. Fala assim, eu recebi a plenitude.
Grita! Você não consegue gritar não, filho? Ah, não acredito. Fica de pé. Eu vou arrancar você dessa cadeira hoje. Levanta, meu filho. Levanta, isso. Levanta, cara, pelo amor de Deus. Só a irmã Raimunda vai ficar sentada, porque ela está com a bengalinha e a outra irmã lá. Ah lá, ela está em pé, ó. A irmã Maricotinha está em pé aí, ó. Fala assim, a plenitude de Deus habita em mim. Então grita isso bem forte, fala assim, a plenitude de Deus habita em mim. Então eu já fui crucificado com Cristo. E eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé e não na carne. Fala assim, a minha carne está na cruz. A minha vontade está na cruz. O meu medo está na cruz. Fala, o meu medo está na cruz, bem alto. Senta aí, filho. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Sabe o que tudo isso, essa gritaria significa? É que você não tem razão para estar vivendo a vida que você está vivendo. Aí o cara vai, o ímpio lá dizer para a gente que a gente é fanático, beleza. Você ainda não entendeu que essa vida é acessível a todos, todos os que querem, todos os que são maduros, todos os que estão dispostos a correr para a cruz. Lembra quando eu falei, eu tenho falado com vocês esses meses todos, sobre vencer os nossos limites? Vencer os limites é deixar uma vida de meninice. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é dona de casa. Você tem que buscar água no poço? Sempre tem alguém, né? A irmã Cremilda falou assim, agora não. Isso significa que ela já buscou. Você passa a roupa no ferro a carvão? Você faz escova no pente de ferro? Ah, você é antigo, né? Você usa Enê para alisar o cabelo? Porque antigamente tinha o que para fazer? Todo mundo tinha cabelo preto porque era Enê, filho. Depois inventaram o Enê incolor. Mas não funcionava muito bem. Você faz isso? Você tem que estender 18 fraldas por dia. Você tem que fazer bainha em 50 fraldas. Então para de conversa fiada, dizer que você não tem tempo, que está difícil. Porque os seus avós viveram tudo isso. Viveram tudo isso e algo mais. Mas eles deixaram muito mais, talvez alguns deles deixaram um patrimônio que você hoje não consegue juntar. Está vivendo do que recebeu. E aí você vem dizer para mim que está difícil. Está difícil, sabe por quê? Porque você é mole, você é um molenga. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por você. Quem aqui vinha para a cidade pelo túnel do trem antigamente, andando? Andando.
Tudo é motivo para você desistir. Tudo é motivo para você dizer que a culpa é do outro, mas a culpa é sua, a responsabilidade é sua, porque a vida é sua, não é do outro. Então para pensar, filho, no que você está fazendo com a sua vida, porque tudo o que você precisa Ele já te deu. Ele morreu na cruz e tabernaculou. Ele diz assim, 1 João no capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Do unigênito, agora ele é o primogênito. Ele já mudou de categoria. Ele é o primeiro, porque nós somos o segundo. Nós temos que andar no seu passo, temos que pisar nos seus passos. Enquanto o Senhor não for o seu pastor, você não vai andar na verdade do Salmo de número 23. Porque ele diz, se o Senhor é o meu pastor, ele diz, de nada terei falta. Então, se a palavra de Deus diz que se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, por que você está abrindo a boca para reclamar? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Bíblia e vamos rasgar. Porque está lá a verdade, a revelação. Então, peraí, Ele tem que governar o meu ser. Então o Espírito Santo está dentro de mim para quê? Para me guiar toda a verdade, para me conduzir, para que Ele possa me dirigir e dizer o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer. E aí eu descubro que, peraí, cara, tudo já foi revelado, porque tudo já me foi dado, e tudo é Jesus. Eu estou em Jesus? Quem está em Jesus aí, dá glória a Deus. Fala assim, quem está em Jesus, dá glória a Deus aí, irmão. Pisa no chão aí. Sabe por que a gente tem que fazer essas coisas? Cara, porque a gente está em Cristo, e estar em Cristo é a melhor coisa da vida. Eu não quero que você saia daqui com o seu ombro caído, com a sua cabeça caída. Eu quero que você levante essa cabeça em nome de Jesus, cara. Ei, fala para a pessoa do seu lado assim, chega de chorar. Fala assim, chega de miséria. Chega de derrota. Viva a vida de Deus. Você está entendendo que eu não estou fazendo, não é discurso não, cara, é a palavra de Deus sendo manifesta e gerada na sua vida. Então como é que a gente faz? A gente tem que mergulhar nela. Você não está em Cristo? Tá ou não tá? Eu não estou te perguntando se você é membro da igreja. Eu estou te perguntando se você está em Cristo. Então, se você está em Cristo, manifeste os frutos. Frutos dignos de arrependimento. Está entendendo? Sim ou não? Manifeste os frutos. Você está entendendo? Onde você coloca a planta do seu pé, é um lugar de adoração, filho. Então comece a manifestar o reino. Comece a manifestar a vida de Deus que está em você. O rio de Deus flui através da sua vida. Jesus disse para a mulher samaritana, Ele diz, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Fala assim, o rio de Deus flui a partir da minha vida. Agora você é terra seca? Ou você é uma terra que flui? Entendeu? Eu vou parar aqui. Para não? De noite eu continuo. Aí vai depender de você, se você vai vir de noite ou você vai estar cansado. Já fui de manhã, parei.
Hoje não tem nem almoço aqui para a gente ir almoçar e voltar. Qualquer dia a gente vai fazer isso um domingo, topa? Ah, vocês topam mesmo? Vocês são tudo fracotes, vocês não têm coragem não. Vocês têm coragem de a gente fazer um domingo, fazer um altar de adoração domingo assim, de 9 da manhã até a hora que acabar? Ah, vocês não têm coragem não. Vocês são tudo fraco. Tem coragem, Pedro? A gente só vai parar ali para almoçar, vai fazer na quentinha, para nem demorar. Para não dar moleza, vai ser uma comida light, alface, tomatinho e um bifinho. Tem que ter proteína, sem proteína não rola. Tem coragem? Quem tem coragem aí fica de pé. Olha que eu vou acabar acreditando em vocês, hein? Ah, rapaz. Quem tem coragem aí, dá glória a Deus. Então tá bom, pode sentar, nós vamos terminar. Só estou fazendo um teste. Eu acho que talvez assim você vai ir no altar de adoração, né? Porque quando é sexta-feira. Então se prepara aí que a gente vai fazer um negócio desse aí. Eu desde sexta-feira, desde que eu saí daqui na quinta-feira da reunião com os meus líderes de célula, eu estou ouvindo aquela canção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E eu estou incomodado com esse texto e eu falei, Senhor, eu preciso ir além desse negócio aí. Porque eu sei que tem mais nesse texto para a gente aprender. E eu entendo que esses nem olhos viram, é porque não é acessível pelo meio físico. Se não é acessível pelo meio físico, significa que essa sabedoria que é Jesus, ela foi colocada dentro de nós. Então é através da quarta dimensão. É através da oração, do jejum, da leitura da palavra, que essa vida vai sendo trazida à realidade. A realidade. Entendeu? Então é aí que a gente tem que achar um lugar para a gente firmar a nossa palavra. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que está em casa, você precisa também tomar uma posição. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Eu não sei se você, como eu, fui surpreendido por essa realidade de 1 Coríntios, no capítulo 2. Porque quando eu fui olhar isso aí, eu comecei a tendo que olhar o versículo 8. E aí quando eu fui olhar o versículo 8, eu percebi que eu tinha que olhar o contexto todo para entender o versículo 9 e o versículo 10. E se você, nessa manhã, foi tocado pela ideia de que Jesus é a sabedoria de Deus, aí você vai entender por que Salomão se tornou quem ele era. Porque a sabedoria de Deus era prioridade na sua vida. Mesmo quando Deus apertou ele, por causa dos pecados dele, Deus não tirou o reino dele. Deixou ele reinar até o fim. Então, existem coisas que nós fazemos que tocam o coração de Deus de tal forma eu queria que você, nessa manhã, eu vou facilitar para você, que você fique de pé no seu lugar. Se essa palavra está te levando a um
a um desafio espiritual. As tribulações nesse tempo presente não se comparam com a glória. Marcelo. As tribulações neste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser. Olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. Diga o que o Senhor preparado para aqueles que o amam. Lá do início, as tribulações. Diga isso como uma oração, cante. As tribos. Então você sabe que o que você está enfrentando não vai se comparar. Esse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser. As tribulações nesse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, vai lá. Poderoso, sobrenatural. Você está entendendo o que Ele tem preparado para você? É eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural,
poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É Jesus. É a vida de Deus em você. Ela é poderosa, ela é sobrenatural, porque ela vem de Deus, não é gerada por nós. Ela é de fato poderosa, e ela é eterna, porque ela faz você viver para sempre. Ela faz você olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ela tira os olhos das circunstâncias, ela tira os olhos do pecado, e elas fazem com que nós corramos a corrida olhando para a cruz. Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva, e o Senhor traz revelação para a gente nessa manhã. O Senhor traz um entendimento novo a respeito de um texto tão conhecido nosso. O Senhor fala de uma vida que é possível ser vivida, a vida no Espírito, a vida aqui e agora, onde nós somos guiados, somos gerados pelo teu Espírito. Vem sobre nós, Deus, e ativa isso em nossas vidas. Que eu e meus irmãos, nessa manhã, decidamos deixar tudo, Senhor, e correr a corrida com inteira certeza de fé, movendo-se em autoridade, em intrepidez e coragem. Fale comigo nesse momento, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fale comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu vou para a cruz. Vou matar a minha carne. Vou matar a minha vontade. E eu vou correr a corrida. Olhando para Jesus. O autor e consumador da minha fé. Eu vou olhar para a tua palavra. Eu vou viver a tua palavra. Para a glória do Senhor. Amém.